Olá, esse vídeo tem como objetivo corrigirmos o exercício de número 4 das funções Cs. Neste exercício, nós temos a seguinte tabela. Uma coluna com a data, região, qual é o vendedor, quantidade vendida, valor vendida. E temos aqui duas colunas em amarelo, que é onde nós devemos preencher aqui com a nossa fórmula. A fórmula aqui para o total está dizendo, ó, total é quantidade vezes valor unitário. Então, igual quantidade vezes o meu valor unitário. Dou um Enter e aqui eu dou um duplo clique ou clico e arrasto para repetir a função para as demais linhas. Na segunda parte, nós temos o seguinte. Nós temos aqui alguns critérios. Então, por exemplo, se a região ela for igual a norte, então, o João aqui, né? O João vai ter aqui uma comissão de 7%. Se a região for igual ao Nordeste, então o Ícaro vai ter uma comissão de 6%. Notem, aqui está sinal de percentual. Então, para efeitos do nosso exercício, tanto faz se você colocar apenas o percentual ou o percentual vezes o teu valor, para saber o quanto em reais aquela pessoa receberia. Eu vou colocar aqui apenas a parte do percentual, daí para compararmos, né, o valor, se o valor está batendo com a nossa determinada região. Então, utilizando aqui a função Cs, nós temos o seguinte, igual Cs, abro parênteses, vou ter então aqui a minha região. Se esta região for igual a norte, então aqui eu também vou introduzir uma parte diferente, né, para vocês. Eu poderia colocar assim, ó, abre aspas, norte, fecha aspas. Tá? E daí colocar aqui o que? 7%. Só que aqui, ó, se eu já tenho em algum local a palavra norte escrita, então aqui eu posso fazer o seguinte. Se B2 for igual a norte, então eu seleciono essa minha célula do norte. A única diferença é que aqui eu vou ter que fixar essa minha célula. Para quando eu clicar e arrastar, ela mantenha fixa, né? Aqui no norte. E a referência relativa seja apenas aqui do meu B2. Então, tenho aqui, ó, a referência absoluta para o I2 e aqui a referência relativa. Eu clico e arrasto aqui, muda, e aqui o I2 ele vai ficar fixo. Ponto e vírgula, meu próximo parâmetro. Então, meu próximo parâmetro vai ser igual à segunda parte. Então, eu vou também aqui, meu próximo parâmetro for igual ao Nordeste. Novamente, vou fixar, aqui eu posso fixar apenas a linha, ou linha e coluna, ponto e vírgula, aqui nós teremos 6%. Outra coisa, eu posso escrever 6% ou também, ó, eu tenho 6% aqui, eu posso clicar lá em 6%. A única coisa que eu tenho que ter aqui, ó, é deixar fixo. Qual a vantagem de eu utilizar este método? Que se eu vier aqui amanhã ou depois e trocar aqui, o Nordeste agora eu não quero 6%. Eu quero dar 10% para o Nordeste e 5% para o Norte. Você altera uma única vez aqui e em todas as fórmulas ela vai alterar, porque vai estar aqui, ó, uma referência absoluta àquela tua célula. Você não vai precisar entrar dentro da tua fórmula para fazer aquela alteração. Ponto e vírgula. Vou marcar o nosso próximo. Se for igual, então a nossa região, a nossa próxima região aqui, Centro-Oeste. Novamente, vou deixar fixo. Meu próximo parâmetro for igual. Novamente, vou selecionar a minha próxima célula, ponto e vírgula, qual é o valor que eu vou colocar aqui. Lembrando, tem que colocar aqui sempre entre aspas. O meu valor, se for igual, a minha próxima região que é Sul, ponto e vírgula, qual é o percentual que eu vou ter lá no Sul. E o meu último parâmetro é o senão, né? Então aqui eu posso apenas escrever verdadeiro. Se ele não cair em nenhuma das condições acima, ele vai cair na última condição.
E nesse caso aqui, eu vou colocar aqui 0%, ou apenas 0. Fecho meu parênteses. Então, eu tenho aqui a minha função. Analisando, então, agora aqui a nossa função, está marcado aqui todos os itens. E eu tenho, então, aqui ela pronta, né? Aqui no meu último não tem nada, porque eu coloquei aqui fixo diretamente na nossa forma. Aqui está aparecendo em reais. Então, eu só venho aqui e altero para percentual. Então, eu dou um duplo clique, vou dar um duplo clique lá na minha última. Ó, ele está marcando todo mundo. Vamos fazer um ajuste aqui só para ficar padrão. Vamos tirar esse 7% e vamos colocar fixo lá. E não podemos esquecer aqui do sinal de cifrão. Então, Centro-Oeste, 5%. Norte, 7%. Nordeste, 6%. Sudeste, 4%. Vamos colocar aqui um outro valor, 0%. Deixa eu fazer uma alteração. Se eu não colocar o percentual aqui, por exemplo, ou não fixar aqui a minha célula, o que vai acontecer? Quando eu clico e arrasto, note, onde é que está o parâmetro dessa minha fórmula? Tá vendo que ele desceu, foi lá embaixo? Ele desceu. Por quê? Ele não estava fixo, né? Então, isso vocês têm que ter em mente também, né? Quando vocês fizerem uma fórmula e precisar clicar e arrastar, tenham em mente que tem que ser uma referência absoluta, porque se for uma referência relativa, aquela que vai estar mudando o número da coluna ou o número da linha, você vai ter problema, tá? Então, concluindo aqui, vocês podem tanto colocar o valor fixo, né? Por exemplo, aqui 7%, ou então fazer a referência a uma outra célula, né? Daí tem que ser aqui uma referência absoluta. Quando fizer aqui o comparativo do texto, aqui eu não vou precisar colocar aspas nenhuma, né? Porque daí eu estou comparando com o valor que está dentro de outra célula, né? Não vou precisar estar colocando aspas aqui dentro neste caso. Então, vocês conseguem fazer a fórmula de vocês tanto toda ela dentro como fora, né? A parte interessante de estar fora é que se eu amanhã ou depois vier aqui e mudar para 10%, ele muda aqui para todas as fórmulas.